Eu vou fazer uma breve apresentação do laudo, do LS laudo aplicado à ultrassonografia pélvica ou transvaginal, ok? Bem, ela segue o mesmo critério da ultrassom de mama, assim como para qualquer laudo médico. Nós temos aí algumas informações visuais, temos o assistente, que eu vou falar detalhadamente nesse laudo, temos os sliders informando os limites máximos e mínimos permitidos, digamos assim, temos alguns botões. Bem, lembrando, para quem ainda não viu outras demonstrações, essas telas são 100% personalizáveis. Então eu posso acrescentar campos e tirar campos. É claro que isso não é uma função, a gente não atribui essa função ao médico. Isso é só para o médico ver que qualquer alteração que ele solicitar, qualquer campo que ele quiser acrescentar, qualquer cálculo, é possível ser colocado sem nenhum problema. Se for um hospital e ele tiver uma equipe técnica de suporte técnico com treinamento feito pela nossa empresa, o hospital tem total autonomia para personalizar todos os laudos existentes no hospital, fazendo uma padronização, conseguindo padronizar todos os laudos. Bem, essa é a parte visual da tela, né? Eu quis deixar claro que é possível ser feito os laudos de acordo com o que o médico quer. Vou falar brevemente sobre esses sliders. Os sliders, eles mudam de acordo com, observa, algumas informações da tela. Ao eu mudar o endométrio, ele me dá um limite diferente aqui. Aqui nós estamos como 4 e 8, nós temos uma tabela que agora é 6 e 10, de acordo com essas informações, de acordo com a fase. Não sou médico, não tenho essa informação. Nossos analistas técnicos que fizeram essas telas baseados aí em estudos científicos e em experiências que a gente acaba adquirindo no decorrer do tempo, das implantações, mas todos esses sliders, eles são personalizáveis, de acordo com a idade, eu imagino, nesse laudo específico, né? Ou seja, é uma aplicação 100% personalizável, ok? Então nós temos aí um assistente que já me deu informações importantes, dizendo até que está sugerindo uma esteroscopia, certamente em função de alguma coisa que foi informado nessa tela, ok? Essas informações eu vou mostrar daqui a pouquinho como funciona no assistente, ok? Aqui eu tenho uma informação visual que eu posso acrescentar e informar onde eu encontrei determinada lesão, ok? Inclusive com o tamanho dela, ok? Então, nossa ferramenta ela é uma ferramenta que proporciona não só agilidade na confecção do laudo médico, o médico consegue fazer um laudo muito rápido, sem ter que escrever absolutamente nada. Nós temos um botão aqui de nódulos, que é um outro recurso interessante. A nossa aplicação ela não se resume, como muitas, a se limitar a uma quantidade de nódulos. Algumas aplicações, eles escrevem 4 nódulos e o resto ele coloca medindo o maior tanto. Na nossa, não. Na nossa é possível descrever de forma muito rápida, literalmente, todos os nódulos encontrados. Muito rápido, eu estou aqui descrevendo 3, 4, 5. Então, quantos nódulos tiver, se eu quiser colocar uma observação para cada nódulo, eu coloco. Quantos nódulos tiver, a nossa aplicação, o médico pode descrever, não se limitando aí a uma quantidade, né? Já vimos vários laudos que são feitos assim. Os médicos encontrou 9 nódulos, tudo muito pequeno, encontrou 3 grandes, eles escrevem os 3 maiores e deixam os pequenos, dizendo que o resto medindo menos de 1 centímetro, por exemplo. Na nossa aplicação, se o médico considerar, como muitos consideram, importante descrever todos os nódulos detalhadamente como foram encontrados, na nossa aplicação é muito fácil ser feito, podendo ser feito até mesmo num tablet, num equipamento touchscreen, no notebook touchscreen, por exemplo, permitindo aí uma mobilidade para o médico dentro da clínica, dentro do hospital. Ele não precisa sentar no computador para fazer o laudo. Quando eu digo sentar no computador para fazer o laudo, isso é se ele fizer o laudo. Se for uma assistente, ela pode estar do lado do médico, no ato do exame, ele pode estar fazendo o exame e falando para ela, e no final do exame o laudo está pronto, entrega-se o laudo para o paciente imediatamente, um laudo em formato PDF, todo personalizado, com as figuras esquematizadas, ok?
e sem nenhuma limitação de textos. Nessa tela é possível ser colocado cálculos, gráficos de evolução, gráficos de normalidade, ou seja, não há limitação nenhuma para a tela de entrada de dados, nem mesmo para o laudo impresso. Integrado à nossa solução de imagem, as imagens também são capturadas do aparelho de ultrassom, seja através de tecnologia DICOM ou simples captura de imagem, ok? Mas também é anexada na ficha do paciente. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o assistente. Na verdade, é um recurso do nosso centro de estudos, ok? O centro de estudos é uma ferramenta, um recurso que foi criado para ajudar o médico na realização do exame e também tratar das questões científicas, das informações científicas do médico. O centro de estudos tem 3 recursos interessantes. Um é o assistente, que é esse que dá as mensagens para o médico no ato do exame. Enquanto ele está fazendo o exame, ele tem essas informações. Ele é alimentado no centro de estudos, que é aqui, olha, por exemplo, nós temos no S-pélvico alguns assistentes criados e um estudo de caso, que depois eu vou mostrar como funciona. Então, esses assistentes criados, que são exemplos que nós incorporamos no sistema, para o médico conhecer as funcionalidades da aplicação. Então, aqui como exemplo, olha, eu tenho volume do ovário direito abaixo do mínimo. Então, isso eu sei quando o volume digitado lá no ovário direito é abaixo do mínimo estipulado para esse slider aqui. Eu não sei se na verdade é por pela idade ou por alguma coisa, mas é importante ressaltar que não é por um valor fixo. Ele é um valor, esse mínimo que ele está considerando aqui é um valor de referência, que ele é variável. Então eu não poderia colocar aqui abaixo de 200, por exemplo, porque o valor mínimo varia de acordo com uma série de coisas, né? Então, esses bonequinhos que estão aqui, eles são mensagens do assistente, vai aparecer aqui no assistente. E esse gráfico é um centro de estudo, é um estudo de casos, malformações uterinas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho falando sobre o estudo de casos. Então, observe que eu tenho várias mensagens e o médico ele pode criar as mensagens que ele quiser. E é claro que essas condições que estão aqui embaixo não são condições fixas. O médico pode modificar e acrescentar na medida do que ele achar necessário. O estudo de caso ele tem a função de dar um mapa para o médico de todos os exames que ele realizou. Então, nesse caso, nós estamos com uma amostragem aí de 15 registros, claro que é uma base com dados fictícios, onde 11 delas tiveram malformação uterina. Ok? Então, na verdade, a pretensão do sistema não é simplesmente cruzar as informações ou falar a quantidade. Na verdade, ele mapeia essas informações e mostra para o médico, muitas vezes, encontrar uma tendência. Então, por exemplo, numa base de dados com milhares de registros, isso se torna muito interessante, porque ele vai encontrar tendências dos exames que ele está realizando. Então, nesse caso, olha, a maioria das malformações uterinas foram encontradas com exame, eu imagino que foi um exame feito com a bexiga vazia. Não sei se tem muita coisa a ver, mas eu vou tirar o 3D aqui para a gente visualizar melhor, mas aqui eu tenho 6 registros que foram feitos com a parede da bexiga delgada. Ok? Então aqui a gente encontra a tendência. Se o médico ele quer ver determinada situação, ele pode marcar aqui quais são os campos dos gráficos que ele quer visualizar. Aí sim nós estamos cruzando informações, né? Nós estamos aí com uma situação de malformações uterinas e eu selecionei para que ele cruze com essas informações que estão aqui do lado. E ainda eu posso refinar minha pesquisa, por exemplo, acrescentando aqui nessas condições pacientes acima de 30 anos, por exemplo. Então eu posso literalmente fazer um estudo científico de todas as situações que ocorreram na minha clínica ou no meu hospital. Ok? Posso exportar para Facebook, enviar por e-mail, exportar para um Excel ou coisa parecida. Então essa é a função do estudo de casos, que é um recurso do centro de estudos. Ok? É armazenar a vida científica do médico para
que ele possa ter essas estatísticas a qualquer tempo. Hoje em dia nós sabemos o transtorno que é para um médico fazer uma estatística, defender uma tese, fazer uma palestra, alguma coisa parecida. Muitas vezes eles têm que ficar em meses ou até contratar pessoas para fazer esse levantamento. Aqui não. Aqui com essa aplicação ele vai estar trabalhando no dia a dia, está confeccionando um laudo muito rápido, um laudo muito bem apresentável, com gráficos de evolução, gráficos de normalidade, ainda alimentando uma base de dados para estudos científicos. Ok? Então essa é a função do Centro de Estudos. Além disso, nós temos aqui no Centro de Estudos, eu acabei não falando, um recurso muito interessante, que é as conclusões automáticas. Então observem aqui que eu estou dizendo para o médico, para o sistema, que quando a espessura do endométrio estiver acima do máximo permitido, eu vou escrever um texto, o sistema já está configurado aqui para escrever um texto no corpo do laudo, e na conclusão, espessura endometrial acima do máximo, sugestivo de hiperplasia. Então eu posso criar as conclusões automaticamente, para o médico não ter que informar uma determinada situação duas vezes. Normalmente no sistema de texto, o médico tem que ir lá no corpo do laudo informar que a espessura do endométrio está acima do máximo. E lá na conclusão, ele tem que ir de novo lá na conclusão e colocar sugestivo de hiperplasia. Na nossa aplicação, isso tudo é uma coisa automática, uma coisa que transforma a rotina do médico muito mais fácil, muito mais objetiva e muito mais rápida, ok? Bem, estou certo que muitos estão interessados em ver como fica um laudo, né? Tem alguns exemplos aqui, a gente acaba criando várias situações para dar como exemplo. Vou mesclar um laudo, vou gerar um laudo para vocês verem como funciona, como fica um laudo pronto, né? Que até então aqui eu só cliquei, né? É interessante aproveitar esse tempo. Existem campos observações, deixa eu voltar aqui, onde o médico, se ele quiser, ele pode escrever essas observações, coisas que talvez ele não encontrou aqui na tela. Ok? Então, em todos os campos, nós temos observações. Esses campos observações, se configurado na instalação do sistema, o e-mail de um analista técnico, sempre que o médico manda imprimir, esses campos que foram digitados nos campos observações, são situações que talvez não foram contempladas na tela, essas informações são enviadas automaticamente para o analista técnico. Ele vai pegar esses textos que foram digitados, vai pesquisar na internet, em estudos científicos, as variações que podem ocorrer com aquele texto que o médico digitou, e esse analista técnico vai acrescentar essas informações para que elas fiquem estruturadas, e nas próximas vezes que acontecer, o médico já tenha essas informações de modo clicado, digamos assim, que ele possa clicar. Ok? Então são recursos bem interessantes, porque a pretensão da nossa aplicação é eliminar a digitação. E isso, com o tempo, nós estamos certos que vai acontecer em 99% dos casos. Eliminar a digitação, eliminar algum processo de ditado, que também a gente considera algo realmente muito trabalhoso, além de não armazenar as informações para estudos científicos, ok? Então nós temos aí, vamos visualizar o laudo como ficou. Nós temos aqui um laudo com cabeçalho, com rodapé, olha o texto que eu digitei, ok? As imagens de nódulos, os sliders, claro que são laudos de teste que nós fizemos, mas aqui dá para os senhores ter ideia de como pode sair nos outros laudos. Os senhores vão ver que realmente é tudo perfeito, fica tudo 100% personalizado de acordo com o que o médico quer, colocando cabeçalho, rodapé, todas as informações que o médico deseja, ok? Então não há limitação de texto, não há limitação de tela, como eu mostrei no slide inicial, e nós estamos certos que com uma ferramenta como essa, não só a padronização de todos os laudos de qualquer exame, seja tomografia, ressonância, qualquer exame, é possível ser feito com a nossa aplicação, eliminando ou então reduzindo muito a digitação, o trabalho de digitadores, o tempo do médico em ficar escrevendo rascunhos ou coisa parecida. É muito mais rápido o médico clicar nessas informações do que ele propriamente fazer um rascunho.
né, para um digitador digitar, aí ele tem que conferir, perde o tempo da conferência, encontra algum erro, tem que voltar para a digitação. Então, com uma aplicação como essa, pode-se também deixar a própria assistente, que normalmente é necessária, né, para a realização do exame, então ela pode estar ali com um tablet ou com equipamento touchscreen do lado do médico, já fazendo o laudo no momento em que o médico está fazendo o exame. Então, na hora que o médico terminar de fazer o exame, ele pode visualizar o laudo na tela e mandar imprimir, ele mesmo mandar imprimir o laudo até já assinado, se for o caso, com assinatura digital. Então, a ferramenta proporciona uma agilidade muito grande, além dessas facilidades que eu disse de armazenar as informações para estudos científicos. O laudo gerado por essa aplicação é um laudo que pode ser visualizado tanto no Word quanto em formato PDF. Ok? Em formato PDF pode ser publicado automaticamente no site do hospital ou da clínica. Ok? Eu espero que todos tenham gostado e qualquer coisa nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E agora eu vou mostrar como fica um laudo que foi preenchido corretamente na aplicação, clicando corretamente. Eu fiz no primeiro momento só para demonstrar, mas aqui é um laudo que foi clicado corretamente, feito pelo médico, ok? Os nódulos no útero, 2 nódulos, os nódulos no ovário, tudo descritivo, aqui são os carimbos que são personalizados pelo médico. Se quiser usar esse, pode deixar esse, ou se quiser usar algum outro, de preferência, pode utilizar. Como eu disse, não há limitação para a quantidade de nódulos, então o sistema colocaria todos eles aqui, e tudo isso é personalizado. Se o médico não quiser em uma tabela que fique menor, que não coloque os carimbos, tudo isso é personalizado. Aqui as medidas que foi digitadas, aqui aquela forma esquematizada de demonstrar a localização dos nódulos e a conclusão que foi feita automática pelo sistema, como eu mencionei lá no centro de estudos. Aqui pode já sair o laudo com a assinatura do médico, ok? Ele pode fazer esse laudo todo através de um tablet ou um equipamento touchscreen, ok? Observem que não houve digitação nenhuma para a confecção desse laudo, ok? Todo o laudo foi feito de forma estruturada e com alguns cliques que representam e confeccionaram essas frases, ok? Obrigado a todos.